Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar mais um vídeo de número 24, da Identidade dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Agora é a questão de número 257, é esse vídeo de número 11. Então, dando sequência. Então, olha só o que Kardec aqui está dizendo. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe se ele se apresentasse vivo. Então tem perguntas, tem casos espíritas que os integrantes fazem certas perguntas aos espíritos manifestantes que ninguém ousaria fazer aquelas perguntas àqueles espíritos se acaso aquele espírito ainda estivesse no corpo físico. Mas por que essa falta por que essa falta de responsabilidade para com os espíritos? Justamente por falta de conhecimento, né, e pelo fato da pessoa achar que ele ali pode. Agora, nós temos que ressaltar isso, sempre eu ressalto isso. Esse tipo de comportamento, ele só acontece na casa espírita que não é séria. Porque a casa espírita séria, nós sabemos que não são os encarnados que promove o trabalho de desobsessão. E sim, os mentores espirituais que preparam praticamente quase que tudo, cabendo apenas aos médios disciplinados, prudentes, o preparo condizentes a tudo que está relacionado ao que é de ordem física. A parte espiritual é os bons espíritos que decidem. Então, na casa espírita séria, não adianta você evocar o espírito de fulano de Bertano através da psicofonia de alguns médiuns, porque eles não vão se manifestar, porque ali, naquela casa espírita séria, os mentores espirituais, eles com antecedência, 4, 6, 8 horas antes dos trabalhos de obsessão, eles já preparam aqueles espíritos que irão se manifestar durante a noite através daqueles médiuns já preparados. Contrário da casa espírita meia boca, que um médium recebe 3, 4, 8, 10, 15 espíritos em questão de 1 hora. Isso é inexistente. Isso é uma das maiores provas da mistificação e do charlatanismo. Porque médium nenhum possui energia suficiente para mais do que 2 manifestações. Isso os bons espíritos, na doutrina dos espíritos, é que diz, no mínimo 1 manifestação, no máximo 2. Mas e esses médios que recebem 10, 15 espíritos num trabalho? Bom, a gente tem que entender, né, gente, que porco também tem espírito, né? É espírito de porco, porque semelhante atrai semelhante. O termo é pejorativo, mas é esse mesmo, porque a brincadeira é tão grande, as pessoas estão brincando tanto de casinha da mãe Joana dentro das casas espíritas que os termos são esses mesmos que a maioria está necessitando, porque semelhante atrai semelhante. Então, como que você vai jogar pérola àqueles que estão acostumados a comer só milho? Você vai desperdiçar pérola? Não, para quem está acostumado a comer milho, você tem que jogar milho. E é o que através da psicologia de vez em quando a gente faz aqui. Está acostumado a comer milho? Vai comer milho. Agora, tem uns que eles sabem separar a pérola do milho. Então,
Perguntas a que ninguém ousaria dirigir-se a eles se apresentassem vivos, pelo receio de faltar às conveniências. Porque se ele há de dispensar menos consideração depois da sua morte, por que não ter respeito por aqueles indivíduos depois da sua morte? Não é? Eu presenciei uma vez, eu já presenciei cada coisa nesse mundo que dá até medo. Eu presenciei uma vez, nosso irmão Marcílio está aqui e ele pode me puxar a orelha ou não. Mas uma vez na casa espírita que o nosso irmão Marcílio dirigia, uma senhora pegou, encarnada, levou o conhecimento do nosso irmão Marcílio. Senhor Marcílio, pois não. Será que o senhor poderia evocar o espírito de fulano de tal? E disse um nome lá. Eu era novo, naquela época, eu tinha lá meus 16, 17 anos. Então, mas eu me lembro perfeitamente. Parece que as coisas aconteceram na minha vida e acontece para marcar. Eu nunca vi desse jeito. Olha, o Marcílio disse, olha, pois não, mas nós não podemos esquecer que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Se os mentores achar conveniente, o pedido está feito. A hora que o nosso irmão quiser manifestar, fica por conta dos mentores. E naquele trabalho mesmo, naquela noite, aquele espírito se manifesta. Só que com o passar do tempo, eu vinha saber que aquilo ali, tudo não passava-se de uma encenação circense. Por quê? Porque eu sou de analisar tudo. Porque o espírito se manifestou e já logo de cara ele já levou o conhecimento do nosso irmão Marcílio. Sou eu, o fulano de tal, que vocês evocaram. O que vocês estão querendo comigo? O Marcílio falou, eu mesmo não estou querendo nada com você, meu amigo. É um prazer imenso recebê-lo aqui, mas quem pediu para evocar você, fulano de tal aqui, provavelmente ela está com saudade de você, eu não sei, vocês são parentes, não sei. Aí a senhora já levantou e foi na direção do médium que estava com o espírito ali se manifestando através dele. A mulher já logo falou assim, já para o espírito, não, eu pedi para o senhor Marcílio evocar você aqui, porque eu queria saber, aquele dinheiro que você ficou me devendo, porque você me pediu dinheiro emprestado, eu recebo de quem aquele dinheiro? Eu recebo da tua mulher, do teu filho? Não parece palhaçada isso? Eu recebo da tua mulher aquele dinheiro que você me pegou emprestado? Você me pediu o dinheiro emprestado. Eu te emprestei. Você morreu, olha só. Eu vou receber de quem esse dinheiro agora? Da tua mulher ou dos teus filhos? E na verdade não era espírito nenhum que estava ali se manifestando, e sim o próprio animismo do médium, e aquelas ondas negativas inundou o médium, e sei que por alguns instantes esse espírito pseudo-espírito xingou essa mulher de uns nomes horroroso. Com o passar do tempo eu vinha saber que aquilo lá não era manifestação de espírito nenhum. Era o animismo do médium. Eram as influências daquela nossa irmã. Olha que palhaçada. Mesmo que se fosse o espírito ali, o manifestante, interrogar o espírito, o dinheiro que eu te emprestei eu vou receber através de quem agora? Mas isso é de menos, acontece coisas piores, né? E aquelas pessoas que recorrem aos buenas dichas para saber se a mulher está traindo, se o marido está traindo, se vai ganhar na Mega Sena, se vai ganhar na Loto Fácil, se vai ganhar na quina, se vai arrumar um bom emprego, se vai arrumar um bom casamento, é brincadeira, né?
É brincadeira. Então, há um homem que se apresente num salão, declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa, sob o pretexto de haver impostores que provê ser quem diz que é? Certamente, esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. É o que fazem muitos espíritos, não respondendo e retirando-se. Porque isso acontece. Tem muitos espíritos que, dependendo da pergunta que você faz, eles nem respondem. Ou às vezes até se retiram, não te dando moral, não te dando atenção, né? Façamos, para exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago é François Jean Dominique François Jean Dominique Arago, astrônomo francês. Então, suponhamos que o astrônomo Arago, quando viu, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem deste modo: dizeis que sois Arago? Né? A pessoa o interroga. Dizeis que sois Arago? Arago se manifesta. Aí a pessoa ali, né, apostrofando ele, dizeis que sois Arago? Mas não vos conhecemos. Dignai-vos de provar, dignai-vos de prová-lo, respondendo a nossas perguntas. Olha só para você ver as ignorâncias. As pessoas insultando aquele espírito, para você provar realmente, para nós acreditarmos que realmente que você é fulano de tal, você vai ter que nos responder algumas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia, Arago. Já que você foi o Arago, né, o François Jean Dominique Arago, o astrônomo francês, resolva-nos esse problema aqui de astronomia. E você aplica ali uma matéria de astronomia àquele espírito. Outra questão. Dizei-nos o vosso nome, quer dizer, completo, prenome. Aí ele vai ter que, coitadinho, vai ter que dizer François Jean, né, Dominique Arago. Olha só para você ver. Não estamos satisfeitos ainda não, o François. Você poderia também nos dizer os nomes de vossos filhos? O que fazeis em tal dia, a tal hora, etc. Que responderia ele? Que responderia Arago a esses que o interrogam? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Olha só para você ver que Kardec continua, né? Que responderia ele? Que responderia Arago naquele momento àquelas pessoas? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Então, isso tudo não passa de falta de conhecimento, de ignorância, né?
Não há necessidade de você perguntar o nome completo daquele espírito, o nome da tua esposa, o nome dos teus filhos, o nome de profissão, o que ele fez, deixou de fazer. Você tem que se preocupar. Isso não é algo que você deva se preocupar. Você tem que se preocupar com o conteúdo literário, com a mensagem que aquele espírito traz. Né? Esse é o conteúdo que nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar com a índole do médium, com a moral da casa, com o comportamento dos membros, o que fazem e o que deixa de fazer os membros. Isso é que nós devemos levantar. E é óbvio, estudar bastante. Porque Allan Kardec, no princípio do Livro dos Médiuns, ele muito bem assim nos orienta que é necessário começar na doutrina dos espíritos pela teoria e não pela prática. Porque se você começa pela teoria, para você ver como eu não esqueço, nós tratamos disso no princípio do Livro dos Médiuns. Porque se você começa pela teoria, mediante os estudos de teoria, você aprende a se desvencilhar de todos os embustes. Você aprende a separar o joio do trigo através da teoria. Agora, diferente daquele que, em vez de buscar a teoria, recorre à prática. Diretamente à prática. Esse se afunda. Por quê? Quando ele depara com um obstáculo, por menor que seja, aquele obstáculo leva ele a se chafurdar. Depois você procura saber o que significa chafurdar. E você vai ficar abismado. Mas 99% dos espíritas estão se chafurdando no lamaçal da ignorância, da não busca na literatura espírita. Nós já cansamos de dizer isso aqui, nós vamos repetir. Enquanto vida física nos for dada, nós vamos lutar por isso. A doutrina dos espíritos, ela existe não para que nos preocupemos com os espíritos. A doutrina dos espíritos é uma ciência, é uma filosofia para nos tratar na condição de almas. Nós devemos nos preocupar primeiramente na doutrina dos espíritos com as almas e não com os espíritos. O que isso significa? Nós devemos nos preocupar com os encarnados primeiro. A doutrina dos espíritos foi codificada por Hipólito Leon Denis Rivail para evangelizar os encarnados. E erra aqueles que pensam que a doutrina dos espíritos foi codificada para evangelizar os espíritos. Não. É para evangelizar as almas. Primeiro nós devemos nos evangelizar. E depois, com o decorrer do tempo, com o conhecimento suficiente, possamos auxiliar os espíritos, porque almas são todos nós que estamos encarnados. Espíritos, todos aqueles que estão desencarnados. Nós temos que pensar que para os desencarnados existe aqueles que cuidam dos desencarnados. Então nós não temos que ficar preocupados tanto com desencarnados. Agora, se nós nos preocupamos com as almas, e se nós nos preocupamos com os desencarnados, se nós nos preocupamos com as almas e nos preocupamos com os espíritos, faz jus.
Mas acontece que tem pessoas que buscam a casa espírita preocupados 100% só nos espíritos e não se preocupam com as almas que estão ali lado a lado 24 horas convivendo com ela no dia a dia durante toda a tua existência. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa em lidar com as almas e depois recorre às casas espíritas em busca de mensagens dos espíritos. É isso que, através do esmiuçamento aqui, nós batalhamos para que as pessoas raciocinem, analise. Um médico, por exemplo, ele só prescreve uma receita depois de formado 6 anos de medicina numa faculdade, depois de 2 anos, 3 anos mais ou menos de residência em determinados hospitais. Depois é que ele vem prescrever a primeira receita. Por exemplo, no meu caso é fácil. Você teria condições aí de prescrever um medicamento para mim? É lógico que você tem, porque para doido é fácil você prescrever um medicamento. Então você vai pensar assim, bom, eu vou prescrever um medicamento para você, Luiz. Qual que é o medicamento? Qualquer um de tarja preta aí, um Rivotril. Você pode até me dizer que eu tenho que tomar um Rivotril, mas você tem o carimbo do teu CRM, que é o Conselho Regional de Medicina? Você tem o talãozinho de receita azul para você prescrever, carimbar ali com o teu CRM e assinar a receita? Você tem condições? Você tem condições de dar a tua opinião. Você tem condições de opinar. Você tem condições de dar palpite na vida dos outros. Mas você não tem condições de prescrever. Então, se você não tem condições de prescrever, o melhor que se faça é calar a boca. Você não acha que é verdade? É melhor calar a boca do que falar besteira. Porque nós só podemos falar quando nós temos certeza. E quando é que eu tenho certeza? Quando eu possuo no meu bolso o meu carimbo do CRM, Conselho Regional de Medicina, Dr. Luiz Antônio Barbosa, psiquiatra. Agora, se eu não possuo o carimbo do meu CRM de psiquiatria, se eu não tenho o talão de receita azul para prescrever o Rivotril para você, eu vou opinar para quê? Por que eu vou opinar? Por qual motivo? Para fazer graça? É assim, através da psicologia, que age muitos espíritas. Qualquer coisinha é obra dos espíritos. Você é médium. Você faz isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Será que é assim que procede? É brincadeira, né? Parece brincadeira, né? Então vamos para o próximo vídeo.